Pearl finalmente chega ao Brasil e Em circuito. em circuito limitado e conservador. Eu fui assistir Pearl nesse domingo. Pô, gostei bastante. Gostei bastante, porque eu tava com a minha expectativa alta, porém ao mesmo tempo eu tava um pouco decepcionada porque eu não amei tanto o X quanto eu achei que eu ia amar. Então eu fui assistir Pearl mais ou menos nessa expectativa. E eu gostei bastante, assim. É um filme bem legal. Ele é, tipo, curtíssimo, tem acho que 1h40. E ele tem todo um visual muito interessante para um filme de terror. Ele foi gravado utilizando um processo chamado Technicolor, que é um processo que foi muito utilizado nos filmes de 50, assim. Então ele tem cores muito vivas, assim, saturadas. É bem interessante, assim. Vocês já assistiram? Cara, ainda não tive a oportunidade. Na verdade, tenho duas perguntas para vocês que estão aí no chat, que estão assistindo a gente, e para os meus amigos, porque é o seguinte, cara, eu acho que faltou o engajamento necessário para esse filme ter estreia em outros cinemas ao longo do Brasil, porque assim, Pearl demorou demais para lançar, e eu tenho certeza que muita gente assistiu de outras formas, então eu acho que isso vai prejudicar muito a questão da bilheteria mesmo desse filme. Eu gostei de X. Na verdade, eu assim não tinha perspectiva nenhuma para assistir o filme, até porque as críticas não são muito boas de X. É um filme bem divisivo ali, 50% gosta, 50% detesta. Então, Eu sou eu dos acho que que gosta, só eu também deixando claro. tô incluído nesse grupo dos que gostam, porque eu acho que ele faz referência a vários tipos de filmes de slasher. E eu, cara, uma coisa que eu amo muito mais do que essas referências, muito mais do que a trama em si, é como X, e eu não sei se isso acontece em Pearl, e é a minha primeira pergunta, é a questão da gravação do filme. Parece que ele é gravado de uma maneira rústica, tá ligado? É como se você estivesse assistindo um filme dos anos 60, 50, como a Carol mencionou, da questão das cores, mas eu acho que em X isso é muito evidente, assim. Eu gosto muito daquele granulado na tela, e eu acho que, pô, eu ficaria muito grato, assim, de reassistir isso no cinema, de assistir Pearl no cinema, porque eu acho que seria muito bacana. Pergunta é o que vocês acham do quanto isso é prejudicial para um filme, sabe? Que tipo um filme pequeno ali, por assim dizer, que está tentando combater contra filmes que são blockbuster no gênero. Tipo, o Pânico daqui a pouco tempo vai ser lançado e a gente sabe que já tem ali uma galera consolidada, já tem novos fãs que também gostam do filme, mas ao mesmo tempo fica uma divulgação muito grande, né? A gente sabe que é completamente desproporcional. Assim. O filme Pearl é muito interessante na questão do visual dele, pela forma como ele é gravado, até por ele se distanciar bastante de X, né? X, bem o que você falou, eles usam umas técnicas bem similares, assim, a anos 70, justamente para você meio que entrar ali dentro da narrativa. E aqui em Pearl, apesar de se passar ali nos anos 1920, assim, ele tem mais essa estética de 1950, assim, o filme tem um visual muito bonito, né? Eu vi muita gente indignada com a falta da presença da Mia Goth no Oscar por questão de atuação, que também é uma reclamação extremamente justa, mas eu vi poucas pessoas falando sobre a questão do visual do filme, que merecia de fato um reconhecimento enorme, assim, porque é um filme que, apesar de ser de terror, né, ele é viciante de você ficar assistindo por todas as coisas, assim. Então é engraçado ver esse contraste entre as duas coisas, né? E aí, sobre a segunda questão, eu acho que a divulgação de fato é um problema, assim. E isso daí já dá para entrar até na discussão do Oscar mesmo, porque Pearl foi lançado lá na gringa, mas aqui no Brasil não veio, o X não veio, então acabou que eu sinto que mundo afora talvez ele tenha perdido um pouco de força. Ele foi muito acatado nas redes sociais, né? O pessoal no TikTok, por exemplo, tá cheio de vídeo de Pearl, então o pessoal gostou bastante, mas eu acho que ele foi sim prejudicado pela demora de chegar aqui no Brasil, até porque vai ser uma trilogia, né? É Pearl X e vai ter um terceiro chamado Maxine, que tá previsto para lançar esse ano também, então, tipo, tá tudo muito próximo, assim, uma coisa da outra. E, sei lá, acho que é um pouco prejudicial, assim. O que você acha, Thiago? Então, eu acho que a gente tem que separar algumas coisas, mas é uma crítica geral à indústria brasileira assim, de cinema e a forma como algumas distribuidoras específicas. Eu tô falando de uma especificamente que atrasa muito o lançamento de alguns filmes
ou que simplesmente não enxerga o potencial de certos filmes no Brasil. Por exemplo, Pearl é um filme que não chegou mais cedo simplesmente porque nenhuma distribuidora no Brasil achou uma boa ideia trazer Pearl. Como, por exemplo, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo demorou pra chegar. Mas assim que começou uma movimentação grande, o filme chegou. Chegou acho que 3 meses, 5 meses depois de lá fora. Eu lembro que acho que eu assisti o filme em maio, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, assim, não foi tanto tempo do que foi lá fora, sabe? A quanto Pearl. A questão é, o que hoje essa distribuidora específica faz? Filmes do Oscar, a gente coloca pra época do Oscar. Então não importa, Fabelmans lançou em outubro, lançou lá no Thanksgiving, o Tar lançou em novembro. Não, vamos colocar na época do Oscar, porque assim a gente vai conseguir uma bilheteria maior pra esse filme. Que é um pensamento muito conservador e muito dos anos 80 e que subestima a comunidade cinéfila. Simples. Então, e o Pearl simplesmente assim, sério, que nenhuma das distribuidoras no Brasil viu potencial nesse filme que se tornou um fenômeno nas redes sociais. O TikTok só falava desse filme e passou tempo já. Faz o que lançou? Faz muitos meses que esse filme lançou e ele continua na mente das pessoas. É um filme que eu vejo assim se tornando um filme até de, sei lá, próxima Comic Con as pessoas estarem fantasiadas de Mia Goth, fantasiadas de Pearl. Então, é um filme que tem esse apelo, tem as roupas coloridas, tem os trechos na internet, e é uma falta de visão, é um conservadorismo mesmo, é o que eu falei. É o que tá escrito aí no texto, né? Circuito limitado e conservador, vai ficar uma semana no cinema, de quinta-feira até essa quinta-feira, não vai mais do que isso, não vai estar em muitas cidades, não vai estar em muitos cinemas. Em Bragança teve uma sessão, na quarta de madrugada e só. E é isso. Quanto ao filme em si, eu não vi, mas eu gosto muito de X. Eu acho que as pessoas, elas vão assistir os filmes de slasher esperando uma coisa e X entrega exatamente essa coisa. Ao mesmo tempo que, exatamente por esse motivo, algumas pessoas vão esperar mais violência, vão esperar que comece mais rápido. Mas o histórico de filmes de slasher é bem o histórico do X, né? O X, ele vai... os 30 minutos de você conhecer os personagens e você sente que tem algo estranho ali e que os jovens, a relação deles com o sexo, que nesse filme é aprimorada ao máximo, né? Eu tô falando do X. E aí começa a matança assim de vez. Então eu gosto muito de X. Estou ansioso pra ver Pearl e irei ver de forma ilegal, porque ficou um dia só na minha cidade e não trouxeram uma distribuição boa desse filme pro Brasil, infelizmente, porque ele merecia. E eu acho que o próprio X também sofreu muito com isso, porque não foi pros cinemas, né? Ele foi lançado... Foi, mas ficou uma semana. Tanto que eu nem vi, assim, que saiu. Eu vi pela Amazon quando estreou, assim, também, com um delay absurdo, né? E é uma pena, assim, de verdade, porque essa nova leva, assim, de filmes de terror, principalmente falando desses agora que estão vindo, estão muito bons e estão com potencial de concorrer nas premiações e vão acabar sendo esquecidos justamente por conta disso, né? Já são esquecidos nas premiações durante anos já, e agora também não estão dando as chances das pessoas irem assistir no cinema. E eu sinto que Pearl é um filme válido para se assistir no cinema, né? Mas enfim, se vocês quiserem ver a crítica completa do filme Pearl, eu postei já no canal do YouTube, olha aí. Você coloca lá, Carol Genese, e daí vocês assistem quando acabar a live. Mas é isso aí. Vamos para a próxima notícia.